Nesse vídeo eu vou falar de algumas formas de representar números em linguagem C. Então, de uma forma de representar números inteiros e outras duas formas de representar números não inteiros, números fracionários. Eu vou começar criando um exemplo que acho que fica mais fácil da gente ver na prática. Então, para a gente criar um novo código aqui no CodeBlocks, simplesmente clicar aqui nesse primeiro ícone, criar um arquivo em branco, e a minha sugestão é que vocês sempre salvem esse arquivo como um arquivo .c. Então, basta vir aqui em arquivo, salvar como, e aqui a gente vai chamar ele de exemplo tipos, dos tipos de variáveis. E a grande vantagem é que quando a gente quando a gente define que o nosso programa é um programa de linguagem C, é que o compilador já vai sugerindo algumas coisas e vai mudando a cor também de alguns componentes. Então a gente vai começar como sempre com stdio.h. Vamos criar a nossa função main. E aqui então eu vou começar ilustrando os números inteiros. Então, para criar um número inteiro, a gente usa a palavra-chave int, int de inteiro, bastante claro. Eu vou criar uma variável inteira, por exemplo, a, e vamos ilustrar como é que o usuário pode digitar um valor para essa variável a. Se a gente escrever printf, digite o valor de a, essa linha de código ela não faz nada no sentido concreto, ela simplesmente é uma comunicação com o usuário. No fundo, o programa ia funcionar também se não tivesse essa linha, mas para fins de comunicação ela é útil. A gente vai então usar o comando scanf. E aí o scanf tem que tomar esse pequeno cuidado de abrir aspas duplas e usar porcentagem %d para ler um número inteiro. E comercial a. Isso aqui quer dizer que a gente vai colocar no endereço de memória associado à variável a gente vai colocar o número que o usuário digitou. E se a gente quiser então mostrar para o usuário esse mesmo número que ele digitou, a gente pode usar de novo a função printf e dizer que a variável a vale. E aqui a coisa é parecida. A gente usa de novo porcentagem %d para dizer que no lugar desse porcentagem %d vai estar um número. E a gente pode colocar uma vírgula para dizer qual é a variável que vai substituir esse porcentagem %d. A diferença fundamental é que aqui a gente não coloca o e-comercial que tinha no scanf. A gente não coloca esse tipo de e-comercial no printf. Sempre lembrando de terminar as nossas frases com ponto e vírgula. Aqui a gente pode então terminar o nosso programa. Lembrando como é que funciona o compilador. Então essa opção da rodinha, ela simplesmente compila, essa opção simplesmente executa, e essa aqui compila e executa. Como é a primeira vez que a gente está rodando, eu vou precisar então compilar e executar. E aqui o meu programa já está valendo. Eu posso digitar qualquer valor inteiro para a variável a, e aí ele vai me escrever de volta que a variável a vale o valor que eu digitei. Uma vez que o meu programa já foi compilado, eu posso rodar ele de novo usando só a opção run. Então eu posso vir aqui e dizer que a variável a agora vale, por exemplo, -7. Então lembrando que os inteiros podem ser positivos ou negativos, tanto faz, não tem nenhum problema. Então esse é o básico da leitura e escrita na tela de variáveis inteiras. Mas a gente tem variáveis que não são inteiras, por exemplo, se eu quisesse representar uma variável do tipo 2,5 e tentasse colocar ela aqui, as coisas não iam funcionar tão bem, porque a variável a está definida como uma variável inteira, então o programa não vai entender que 2,5 não faz sentido ser uma variável inteira. Para a gente lidar com esse tipo de variáveis, a gente tem o tipo float. Float quer dizer ponto flutuante, quer dizer que a posição da vírgula pode mudar. A gente vai tratar isso em mais detalhes no futuro. Por enquanto, a gente simplesmente precisa saber que o float lembra essa coisa da vírgula, que a vírgula muda de posição, e se o número tem uma vírgula, então é um número não inteiro, é um número fracionário. Eu vou criar uma variável float e chamá-la de b. Eu vou comentar todo esse código que já está feito aqui, lembrando para vocês que se eu colocar barra asterisco, eu começo um comentário, e tudo vai estar comentado até a hora que eu fizer a coisa espelhada. Então, asterisco barra, quer dizer que todo esse bloco que está aqui no meio do caminho, todo esse bloco está comentado. Existe também o comentário individual, né? Se eu colocasse duas barrinhas, eu poderia comentar uma única linha. Bom, a gente vai fazer uma coisa muito parecida agora com os floats. Então, de novo, printf, digite o valor de b. De novo, temos um scanf
E aqui a gente tem uma diferença fundamental. Aqui a gente vai colocar porcentagem F e a mesma coisa I, B. Então a diferença fundamental é que ao invés de colocar a porcentagem D, que vinha no caso dos inteiros, a gente coloca a porcentagem F na hora que a gente está lendo um número ponto flutuante. E de forma parecida, na hora de escrever um número ponto flutuante, a gente usa também porcentagem F e o nome da variável no final. De novo também de forma análoga, sem o E comercial aqui e aqui. Então, agora como eu mudei a estrutura do código, eu vou precisar compilar ele novamente, então não faz sentido eu só rodar, eu preciso compilar e rodar. E agora, a minha variável B, eu posso falar que ela vale 2,5, e o programa vai mostrar para a gente, então, que B de fato vale 2,5. Lembrando que se a minha variável B tivesse um valor inteiro, se ela valesse 2, por exemplo, não ia dar nada errado. O programa ia continuar entendendo que era um 2, mas o jeito de tratar esse 2 internamente é um pouquinho diferente, e à medida do nosso curso a gente vai explorar um pouco mais essa diferença. O último tipo de variável que eu gostaria de mostrar para vocês é o tipo de variável double. E uma variável double, ela também tem a lógica de ponto flutuante, também é uma variável que serve para armazenar números fracionários, mas o double quer dizer que ela tem o dobro do espaço de memória. Então, em geral, as variáveis double, elas conferem mais precisão ao nosso programa, elas deixam o nosso programa um pouco mais pesado, mas conferem mais precisão. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas ignoram esses requisitos de memória e acabam fazendo um programa sem muita preocupação em otimizar o uso de memória, devido ao poder computacional que a gente tem. Mas em algumas aplicações a gente tem que tomar mais cuidado e ser mais parcimonioso na hora de definir, tentar usar menos memória possível. Se, no entanto, você precisa de mais precisão, então é hora de usar as variáveis que vão consumir mais memória, mas vão te entregar essa precisão. E, mais uma vez, a coisa é bastante parecida. A diferença é que agora o formato que a gente vai colocar aqui no nosso scanf não é nem o D do inteiro, não é nem o F do float, é LF, L de long float, um float grande. Mas, por outro lado, na hora que a gente faz o printf, a gente pode fazer ainda de uma maneira bastante parecida com o que a gente tinha antes. Se a gente fizer essa mesma sintaxe do caso anterior, simplesmente porcentagem F, como tinha sido feito no caso dos números float, isso também funciona. Então, vamos ilustrar aqui. De novo, eu precisei compilar, porque eu mudei meu código. Agora eu vou falar que a minha variável C vale menos 3,7, e isso funcionou sem nenhum problema. Para terminar, vamos mostrar um pouco da diferença, então, do que é a diferença entre o float e o double. Eu vou manter essa parte do código que tem os números float, e eu vou também mostrar alguma coisa com os double. Eu só preciso mudar uma coisinha no meu código, que como eu tenho dois printfs aqui na sequência, se eu não tomar nenhum cuidado, eles vão ficar um do lado do outro, sem uma estética muito boa. Então, a gente pode colocar um /n aqui, para forçar uma quebra de linha e deixar o nosso programa um pouco mais fácil de ler. Se eu rodar novamente, por exemplo, se eu colocar um valor muito grande para essa variável b, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente não está vendo todo o valor da variável b na memória. Ele está mostrando por default só essas 6 casinhas. Então, se eu fizer a mesma coisa com a variável que é do tipo double, ele também vai me mostrar só as primeiras 6 casas, e a gente não está conseguindo ver exatamente tudo que está salvo lá dentro. O F do printf quer dizer F de formatado, quer dizer que a gente pode escolher a forma com que a coisa é escrita na tela. E uma das formas de escolher justamente essa forma é colocar um ponto aqui e, por exemplo, ponto 16F. Esse ponto 16 quer dizer que eu quero 16 casas depois da vírgula sendo mostradas. E se eu fizer a mesma coisa aqui, se eu colocar esse ponto 16F nos dois, a gente vai perceber uma diferença mais significativa. Eu vou mudar um pouquinho o nosso exemplo anterior, eu vou colocar ainda mais casas, e a gente percebe que na hora que a gente usa o float para armazenar esse número com tantas casas depois da vírgula, o float não consegue salvar exatamente o mesmo número que a gente digitou. Se eu usar a representação do tipo double, a representação que tem mais casas depois da vírgula,
ele consegue manter igual o número original por um número maior de casas. Mas sempre tomem cuidado, porque quando a gente está armazenando números no computador, a representação normalmente não é exata. Então pode acontecer, mesmo um número que a gente acha que não tem nenhum problema, talvez ele não esteja sendo salvo exatamente da mesma forma que a gente digitou lá dentro do computador. Mas a gente vai voltar para esse tema em outros momentos. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que as variáveis int são as variáveis inteiras, as variáveis float e double servem para números fracionários, e entre os fracionários, quando você precisa de uma precisão maior, é recomendável usar o tipo double. É isso.